violão, uma pequenina caixinha, como dizia Tárrega, de dor e prazer, né? E também Manuel de Fala falava praticamente a mesma coisa. E o violão é um instrumento muito apaixonante, é um violão, um instrumento harmônico, assim como o piano, são os dois instrumentos harmônicos básicos que existem, piano e violão. Os outros são derivados, né? A guitarra, os teclados, enfim. E os outros instrumentos são solistas, né? Só emitem uma nota de cada vez. Isso confere ao violão um poder de harmonizar, de fazer acordes. E esses acordes acompanham o canto, acompanham outras músicas, né? Como todo mundo sabe. Mesma coisa o piano. E ele se embrenhou no cancioneiro brasileiro de uma tal forma que virou a base do cancioneiro brasileiro. E um instrumento muito brasileiro, com uma brasilidade muito grande. E falando em violão, aqui na Amazônia, a gente vai encontrar uma raiz do violão no primeiro professor de violão da nossa região, que foi o Antônio Teixeira do Nascimento Filho, o Tal Teixeira, que nasceu em 1893 e escreveu mais de 350 composições, ladainhas, valsas, choros, um gênero até então desconhecido, que é o bambiá, que na minha pesquisa do meu primeiro livro sobre ele, eu achava que era uma música, mas bambiá é um gênero, na verdade. E são músicas melodiosas, geralmente há duas partes que ele sempre fez, tanto choro quanto valsa, carimbó, chorinho, e a representatividade dele na Amazônia é, além de importância musical, a importância histórico-social. Ele lutou contra o preconceito, lutou contra o racismo, contra a miséria, foi um homem digno, um trabalhador, o primeiro homem preto a subir num palco de teatro para tocar, fazer um concerto, na sede, no Teatro do Liderança Esporte Clube, em 1939. Isso foi de grande valia, porque o violão adquiriu na Amazônia um status de instrumento de concerto, né? Existem fotos e registros desse aspecto. Mas o violão, ele na minha vida, ele entra dada a atmosfera que eu tinha na minha residência, na minha casa, na casa onde eu nasci. Meu pai é músico, trompetista do exército, as minhas irmãs tocavam também, e eu sempre cresci nesse ambiente musical. E aos 10 anos de idade eu fui apresentado ao Baden Powell, apresentado em termos de disco, não pessoalmente. E fiquei apaixonado pelo Baden Powell. E como eu aprendi a tocar violão sozinho, né, porque de certa forma eu não podia pegar nos instrumentos em casa para não quebrar, as minhas irmãs tinham medo que eu mexesse, que eu quebrasse, enfim, e eu não tocava, eu fui aprender na rua. Eu aprendi com um vizinho meu, chamado Emílio, que me ensinou 3 acordes, e a partir daí eu comecei a tentar imitar o Baden Powell, né? A remedar no violão o Baden Powell, e eu tinha uma certa facilidade de ouvido, de ouvir e reproduzir. Embora eu não soubesse exatamente acorde nenhum, não soubesse ler partitura, mas aí aos 13 anos, 12 para 13 anos, eu tive a felicidade de passar num teste para o então Serviço de Atividades Musicais da UFPA, da universidade, e fui ter aula com o professor Mário Ribeiro, que me deu uma aula somente, porque ele teve que viajar para fazer o mestrado dele, e fiquei sem professor aqui. E os anos se passaram, eu comecei a estudar sozinho e comecei a viajar para fazer cursos fora. Não existia bacharelado aqui, não existia nenhum tipo de curso. E eu viajei para o Rio de Janeiro, estudei com Henrique Pinto, estudei com Léo Soares, grande Léo Soares, grande Henrique Pinto, estudei com Marcos Vinícius. Depois, quando eu retornei para cá, depois desses cursos todos que eu fiz fora, já fui com o professor do Carlos Gomes, onde eu trabalhei quase 24 anos como professor. Montei o curso, fiz a ementa do conservatório. Nessa época, a proximidade que eu tinha com o Henrique Pinto, eu levei para o conservatório iniciação ao violão, cirando das 6 cordas e curso progressivo de violão, fora os métodos do Carcasse, do Giuliani, Sor, Brauer, enfim, todos os grandes baluartes da pedagogia violonística. E posteriormente eu saí do conservatório, comecei a viajar, fiz 6 turnês pela Alemanha já até agora, Bélgica, Suíça, Itália, Portugal,
Cuba, onde eu estudei, fui aluno do professor Jesus Ortega, Argentina, Colômbia, Guiana Francesa, né, França, e esses países que sempre receberam muito bem a música amazônica, a música que a gente faz. E o maior dilema, como músico profissional, é ser compositor, mas também ter que ter a performance do intérprete. Eu tenho no meu repertório mais de 310 peças, que oscilam entre peças desde a Renascença até a fase contemporânea atual, além das minhas músicas que eu tenho que saber de cor. Então é um exercício mental de memória auditiva, digital e visual que a gente tem que trabalhar diariamente para que as sinapses fiquem ali em dia, né? E além disso, o trabalho com criança, não diretamente com violão, mas com a musicalização, usando a música como um processo, no elemento, no crescimento formal geral das crianças. Letras e canções que eu produzo para o projeto infantil são baseados nas 17 ODS da ONU, porque o projeto que eu coordeno é chancelado pelo Unicef. E com isso já atingimos mais de 20.400 crianças, mais de 600 professores, em 114 escolas, em 10 anos de atividade, somente desse projeto. Então, o violão, que esse ano eu preparo o segundo volume, é o meu 10º livro sobre o Tó Teixeira, as peças novas sobre o Tó Teixeira. Estou finalizando a outra parte das suítes, das 12 toadas ribeirinhas, e lançando os 7 Passos da Paixão, que são 7 músicas instrumentais para violão, que eu vou lançar no ano de 2025, instrumentais que eles são uma espécie de trilha musical para o sofrimento de Cristo nos 7 Passos da Paixão, desde a ceia, o passeio no horto, a prisão, a flagelação, o carregamento da cruz, a crucificação. Tudo isso é colocado de uma maneira fotográfica, digamos assim, musicalmente fotográfica, dentro dessas cenas que o violão tenta traduzir. Então, não é uma música para esse tempo, certamente, porque a gente vive tempos muito estranhos em relação à estética musical, né? Sobretudo no que diz respeito ao que se ouve, ao que se gosta, ao mercado da música, né? Isso é uma situação muito complexa, sobretudo com a chegada das IAs, né? que causa uma polêmica muito grande em torno disso aí. Mas viva o músico, viva a música, viva o estudo. Não é fácil tocar esse instrumento, não é fácil. Você tem que se debruçar sobre ele horas e horas e horas. Mas vale a pena, porque o resultado é fantástico. O resultado é a construção da nossa cultura, o resultado é a construção da nossa identidade, o resultado é a construção da nossa vida. E a gente sem cultura, a gente não tem identidade. E um povo sem identidade simplesmente não existe. Então, hasta la guitarra, sempre.